História das Coreias. Em 1897, o imperador Gojong proclama o Império Coreano, ou Grande Império Coreano, que era subordinado pela Rússia e pelo Japão. O Grande Império Coreano tinha essa bandeira. Este durou até 22 de agosto de 1910, quando a Coreia foi anexada pelo Império do Japão, que derrotou a Rússia na Guerra Russo-Japonesa em 1905. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1945, os soviéticos declararam guerra contra os japoneses, como resultado de um acordo feito com os Estados Unidos, e liberaram o norte do Paralelo 38. Tropas estadunidenses, logo em seguida, se moveram para ocupar o sul da península. Com o início da Guerra Fria, em 1948, a Coreia foi dividida em duas regiões: a norte, socialista ou comunista, e a sul, capitalista. Cada uma teria seu legítimo governo. Com a Coreia dividida a partir do Paralelo 38, ambos os governos, o RSS e Estados Unidos, prometeram ocupar a região por 5 anos, onde por volta desses anos, cada um dos países foram influenciados pelas ideologias das supremacias. Em 1948, os soviéticos vão embora. Em 49, os americanos também deixam o país. A Coreia, então, dividida em dois governos, sendo que o do norte era governado por Il-sung, um comunista que desejava unificar a Coreia seguindo sua ideologia, e o do sul por Syngman Rhee, o anticomunista que queria unificar a Coreia e fazia de tudo para acabar com o comunismo em seu país. A Coreia do Norte, apoiada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e pela República Popular da China, atacou de surpresa a Coreia do Sul, onde conseguiu dominar rapidamente a capital e boa parte do país, deixando o país apenas por uma parte conhecida como Perímetro de Pusan. Agora, com os Estados Unidos e Nações Unidas prestando apoio ao país, onde o exército era composto por diversos países, no caso estes, mas principalmente sul-coreanos e americanos. Iniciou-se um contra-ataque, onde conseguiram dominar a capital Pyongyang, e a Coreia do Norte ficou em seu limite, sendo esse o auge da guerra para a Coreia do Sul. Porém, com a interferência da China na guerra, ao lado da Coreia do Norte, conseguiram novamente reconquistar território e dominar a capital sul-coreana, a qual foi reconquistada pela Coreia do Sul novamente. A guerra continuou, porém sem grandes avanços, havendo guerras de trincheiras. Até que, em 1953, foi assinado um cessar-fogo e criada uma zona desmilitarizada, porém nenhum acordo de paz foi assinado. Comparação entre as Coreias. A Coreia do Sul é um país com cerca de 51,25 milhões de habitantes. É a 11ª maior economia do mundo, tendo um PIB de 1,986 trilhões e um per capita de 39.266, onde tem uma média salarial de $2.000 mensais. Seu governo é uma república constitucional, presidencialista e unitário. Tem um IDH muito alto, sendo 0,877, tendo o 12º lugar no ranking mundial. Já a Coreia do Norte, por ser um país mais fechado, tem algumas informações não tão atualizadas. Tem cerca de 23,37 milhões de habitantes, apresenta um PIB de 12,38 bilhões de dólares, sendo a 110ª maior economia mundial. Em 1998, foi avaliada com um per capita de cerca de $4.000, com um salário de $47 mensais. Seu governo é totalitarista, ditadura, unipartidista e socialista. Tem um IDH médio de 0,595, tendo o 177º lugar no ranking mundial. Continuamos agora com nossa programação normal. Voltando diretamente do Direto da Chapa para uma notícia inédita, na verdade um contra-inédito.
O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, tiveram um encontro hoje em Singapura para pôr finalmente um fim na Guerra da Coreia, cujo alguns dizem que teria tido um fim com o armistício de 1953, porém foi apenas um cessar-fogo. Agora vamos direto com imagens. Boa noite, Rubens. Boa noite, Ivan. Hoje vamos apresentar a greve dos caminhoneiros que parou todo o Brasil. A paralisação se deve ao alto preço do diesel. Os caminhoneiros, então, devido ao alto preço, fizeram bloqueio em todas as estradas. Já estamos no 7º dia de greve e finalmente estamos perto de ver uma luz no fim do túnel. Porém, há alguns caminhoneiros que ainda dizem que irão fazer bloqueios para mais de uma semana. Vamos com o nosso repórter Ricardo para mais informações. Isso mesmo, Rubens. Para tirar mais dúvidas sobre essa greve dos caminhoneiros, chamamos um deles. Quais são os seus objetivos com essa greve? Cara, nessa greve aí, meu, nós quer abaixar o preço do diesel, né, meu? Porque se depender desses políticos fajutos aí, filho, não sai nada. Se depender de nós, também não sai nada, não, mano. Ai, me confundi, foi mal. Tudo bem. Essas empresas que estão tentando ajudar, elas te representam? Não, nós estamos falando por nós mesmos caminhoneiros, filho. Voltamos para o estúdio com o Rubens. Volta aqui para o estúdio, vamos agora explicar o que são os modais de transporte. Ivan, por favor, nos explique o que é um modal de transporte rodoviário. O modal de transporte rodoviário são aqueles por rodovias, caminhões que transportam até os locais para serem exportados. E as ferrovias? Você pode nos explicar? Temos as ferrovias, que são basicamente as linhas férreas por onde passam os trens. É uma coisa muito mais barata que o rodoviário, porém o Brasil não investiu tanto nisso. Por favor. Verdade. O Brasil investe muito no rodoviário. Também existe o aéreo, que também é muito pouco utilizado, mas bem eficiente. Temos o aquaviário, que são basicamente por rios ou mares. São muito utilizados pelo Porto de Santos, como vêm os navios, e muitos outros portos pelo Brasil. Temos um pouco conhecido dutoviário, que, se eu não me engano, Ivan, são os que são usados em cidades, que são por dutos e ventilações onde passam água, ou o esgoto, ou gases. Então, é basicamente isso, Ivan. Esses foram os modais de transporte. Vamos para um rápido break e já voltamos. E aí, brother, se quiser continuar um pai melhor, então. Vamos falar sobre fake news. Cientistas afirmam que a Terra é plana. A Venezuela é declarada o país mais rico do mundo. Ilha do Michael Jackson é encontrada. O esporte ganhando o Flamengo. Isso é mentira! Não, corta! Isso aqui é Flamengo! Agora vamos diretamente ao nosso repórter Ricardo, que está nos Estados Unidos, para uma entrevista com Donald Trump. Isso é mentira! Isso aqui é Flamengo! Me ajuda! Isso aqui é Flamengo! Direto da chapa, começando internacionalmente nos Estados Unidos. Estamos com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para tirar algumas dúvidas sobre fake news e como elas influenciaram nas eleições. Hello, President. Hello, how are you doing? I'm great, thanks. Vamos perguntar o que os russos têm a ver com a fake news e se foram realmente eles. Did the Russians interview the election of the United States of America? No Russians in America. I can stay with Russians in America. There's no Russians here and in the entire America. Isso foi as frases do presidente Donald Trump sobre o que nós perguntamos. Muito obrigado e até a próxima. As fake news podem influenciar nas eleições do Brasil de 2018? Podem, e muito. Muitas pessoas, cerca de 12 milhões, compartilharam fake news até junho deste ano. Isso pode causar muito impacto, pois as eleições são agora, no final do ano. As fake news podem conter notícias falsas sobre candidatos à presidência, propostas falsas, entre outros. Por isso, verifique a fonte das notícias antes de compartilhar. Essa é a dica do Direto da Chapa. Fique com Deus. Você sabe o que é o Hamas? O Hamas é um grupo que também tem um braço militar, que realizou os ataques no Oriente Médio, mais especificamente na faixa de Gaza. O Hamas, porém, tem um braço político, que venceu as eleições em 2016. Isso foi um dos principais motivos pela disputa da faixa de quem domina a faixa de Gaza.
O Partido de Israel considera o Hamas um grupo terrorista, né, gente? Infelizmente, ainda há muito preconceito com isso, porém, realmente eles realizam ataques e tem um braço militar que é muito forte, é considerado uma maior organização islâmica nos territórios da Palestina na atualidade. Você sabe o que é a faixa de Gaza e por que estão correndo tantos conflitos lá? A faixa de Gaza é, por definição, um território na Palestina composto por uma estreita faixa de terra localizada na costa oriental do Mar Mediterrâneo, que faz fronteira com Israel e com o Egito. E por ser uma faixa estreita muito pequena, há superpopulação, ou seja, há muita gente para pouco espaço. Isso gera muitos restritos pelo governo, que é muito disputado entre Hamas e o governo de Israel. Alvos militares do Hamas foram atacados pelas tropas israelenses em resposta a tiros dados visando tropas israelenses. Israel responde bombardeando e atacando com tanques alvos supostamente militares em resposta a tiros que foram dados contra alguns soldados de Israel. Um soldado israelense morreu no bombardeio, mas alguns do Hamas. Vamos entrevistar agora alguém do Hamas para ver o que ele tem a dizer sobre isso. Estamos aqui no Direto da Chapa para entrevistar um dos representantes do Hamas. Vamos tirar algumas dúvidas sobre o que é e quais são seus objetivos. Ele está com um ponto no ouvido para entender mais ou menos o que nós estamos falando. Quais são os objetivos do Hamas? O que é o Hamas? Ele está meio com vergonha, mas mais ou menos foi as palavras dele que apareceram aí na nossa tela como tradução. Muito obrigado e até a próxima. Prédio desaba em São Paulo e deixa número desconhecido de mortos desaparecidos. Nosso repórter Rubem entrevistou um dos manifestantes e um dos donos do prédio. Vamos agora com ele. Rubens, é com você. Estamos aqui no Direto da Chapa para tirar mais dúvidas sobre o desabamento do prédio e o MST. Trouxemos um dos manifestantes, um dos invasores do MST, para tirar algumas dúvidas. Por que vocês invadem essas terras? Cara, a gente não tá invadindo, a gente tá simplesmente lutando pelos nossos direitos, sabe, meu? Porque tem muita terra em mão de muita pouca gente, sabe? Foda, sabe? Mas as terras não são de vocês. Vocês estão invadindo a propriedade privada. Isso é certo? Não, bate numa mentira, meu. Porque, tipo, se não tá fazendo nada lá, a gente pode invadir. Esse foi o depoimento de um dos invasores. Muito obrigado e até a próxima. Estamos aqui com um dos representantes do MST para falar sobre o desabamento do prédio. O que ocorreu? Eu não sei, não tem nada a ver com isso. Sei que foi uma catástrofe, muito triste, mas eu indiquei uns caras, mas não deu certo, então eu não tenho nada a ver com isso. Mas aquele prédio não era seu? Você não cobrava impostos lá para as pessoas que moravam? Meu? Eu não sei de nada disso, não. Tem provas? As pessoas que moravam lá disseram que você que recolheu o dinheiro. Jamais ocorreu isso. Por sinal, eu nem moro em São Paulo. Esse foi o depoimento de um dos representantes do MST. É com você, Rubens. Infelizmente o Jornal Direto da Chapa chega ao fim com essa última edição. Muito obrigado a todos vocês, nossos telespectadores. Vocês devem ter admirado muito a gente, nós admiramos muito vocês. Infelizmente acabou. Isso é um adeus e um obrigado de toda a nossa equipe.